Olá, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Pelas minhas posições, muitos acham que apoio muito o Trump, e isso é parcialmente verdade. Sou mais pró-Trump do que contra. Mas isso não significa que eu seja um seguidor cego do Trump. Não quer dizer que eu aprove tudo o que ele diz ou faz. Por exemplo, sinceramente, eu não consigo entender por que ele não bate de frente com o Putin. Eu simplesmente não entendo isso. Acho que ele deveria fazer isso, mas entendo por que não faz, pois conheço o seu jeito de pensar. Não digo que entendo o que se passa na cabeça dele, mas acho que não é tão difícil entendê-lo quanto alguns pensam. Eu sou um grande fã dos Estados Unidos. Ok, eu acredito que o experimento dos Estados Unidos é o maior experimento em governança. Nenhum país se compara aos Estados Unidos em seu design. Canadá e Austrália talvez pudessem ter feito igual, mas não fizeram, por vários motivos. Por causa da nossa geografia, não conseguimos sustentar grandes populações. Também preferimos uma alta qualidade de vida com populações menores. Os Estados Unidos, por serem o destino mais lucrativo nos séculos 18º e 19º, atraíram muitos imigrantes. Enquanto a Austrália e o Canadá não atraíram tantos imigrantes. O Canadá é frio, a Austrália é muito distante, etc. Mas nesse meio tempo, esses países anglo-saxões se saíram relativamente bem entre si. Mas os Estados Unidos são bastante únicos. Isso é o que eu entendi com meu entendimento limitado sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país amoral, não imoral, um país amoral. Ela tem valores, tem princípios, mas fundamentalmente os Estados Unidos são um país amoral. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos priorizam eficiência, crescimento, interesses e sobrevivência, sem se prender a moralizações como o Reino Unido. Eles moralizam o imperialismo. Refiro-me ao Reino Unido antigo, e hoje o país sente culpa pelo colonialismo. O mesmo ocorre com a Alemanha e França. A Rússia, por exemplo, sempre reclama de não ter o assento merecido na dominação global. O Ocidente sempre tenta dominar a Rússia, como mostram a história Napoleão e os nazistas. A China seguiu o dogma comunista, enquanto os Estados Unidos são inerentemente livres. Ela sempre vai priorizar sua eficiência, sua produtividade e sua sobrevivência. É um motor de crescimento e nunca pode ser impedida por nada. Agora, a esquerda dos Estados Unidos está tentando fazer os americanos se sentirem culpados pelo seu passado de escravidão. Mas eu acho que os Estados Unidos vão superar isso. E é por isso que eu acredito nisso. E é por isso que eu acho que a China não vai conseguir derrotar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por serem livres, sempre terão produtividade e crescimento com pouca intervenção do governo. Por isso sou grande fã do país. Os Estados Unidos são únicos por design. Muitos que os veem como potência imperial não entendem bem isso. Elas só têm queixas distorcidas, ideais elevados e dogmas moralizantes pelos quais veem os Estados Unidos. Considere que, em 1990, os Estados Unidos eram a maior economia, mas não criavam exércitos ou marinhas para dominar o mundo, pois não se importavam. É isso que quero dizer. Os Estados Unidos priorizam prosperidade, eficiência e crescimento, enquanto a Alemanha, Reino Unido e França os observavam durante o século XIX. Eles esperavam que esse experimento democrático dos Estados Unidos fracassasse. Não fracassou. Chegou perto durante a Guerra Civil, mas não fracassou. E depois do fim da Guerra Civil, os Estados Unidos se recuperaram muito rapidamente. A Era Dourada foi quando, por volta de 1890, os Estados Unidos eram a maior economia do mundo, mas a Europa ainda não percebia isso. Eles não respeitavam os Estados Unidos, embora apreciassem seu crescimento industrial. Mas a ideia deles de dominação mundial era sobre grandes exércitos, conquistar terras estrangeiras, colonialismo, essa era a visão deles. Os Estados Unidos não tinham interesse em dominar o mundo, apesar da doutrina Monroe, que visava manter as potências europeias afastadas dos EUA. Não havia intenção de invadir ou criar colônias, exceto nas Filipinas, que tinham outros motivos. Mas, em geral, os Estados Unidos poderiam criar um exército enorme, mas não o fizeram. E então os Estados Unidos foram arrastados para a Primeira Guerra Mundial, e depois desmontaram novamente sua marinha, reduziram seu exército. Eles poderiam facilmente ter dito: ok, sabe de uma coisa? Eu realmente posso manter essas bases ao redor do mundo todo, mas os Estados Unidos não fizeram isso, e então foram arrastados novamente para a Segunda Guerra Mundial, onde não queriam estar. Todos nós sabemos que os Estados Unidos eram muito isolacionistas naquela época, não queriam se envolver na Segunda Guerra Mundial. Mas até que o Japão atacou Pearl Harbor e Hitler, de forma estúpida, declarou guerra aos Estados Unidos. Após a vitória na Segunda Guerra Mundial, as demais forças democráticas, como Reino Unido e França, estavam esgotadas. A China era menor e a União Soviética totalmente oposta ao mundo livre.
Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tiveram escolha a não ser manter sua presença na Europa e, de certa forma, se tornar o policial e o guardião do mundo livre. A América não teve escolha a não ser isso. Por isso digo que a América foi uma superpotência acidental. Se tivesse deixado a Europa devastada, quem sabe, teria ocorrido uma terceira guerra mundial? Muito rapidamente, a União Soviética teria continuado avançando e a União Soviética teria tomado a Alemanha Ocidental e a França, quem sabe? Poder militar traz privilégios. Os Estados Unidos definiram as regras do mundo e criaram uma ordem mundial razoavelmente decente, como costumo dizer. Os Estados Unidos poderiam facilmente ter invadido a Alemanha Ocidental, ou a França, ou a Inglaterra. Trump afirmou em seu discurso que a Groenlândia foi devolvida à Dinamarca, que havia sido conquistada pela Alemanha. Na minha opinião, essa foi a decisão certa, pois a América é uma potência benigna, não imperialista, e não conquista países. Isso nunca tinha acontecido antes, especialmente o que a América fez? Os países não desistiriam voluntariamente de territórios, territórios tão significativos quanto a Groenlândia, pela própria segurança da América. Isso só mostra o caráter benigno dos Estados Unidos. Então, isso era a América em poucas palavras. Essa é a minha compreensão da América. É por isso que eu amo a América. Eu acho que sem a América, o mundo seria um lugar muito sombrio. Países como a Austrália, estamos tão distantes do resto do mundo livre. Seria difícil mantermos nosso modo de vida sem o apoio da América. Após a Segunda Guerra Mundial, a América criou uma ordem baseada em regras. Não era só a América que se beneficiava. Ela obteve acesso especial a bases militares globais, podendo projetar poder e proteger seus interesses financeiros e políticos. Países de poder médio, como Alemanha, França e Canadá, ficam em segundo plano. Eles também se beneficiaram muito das rotas marítimas, da ordem americana e do livre comércio. Todos esses países também se beneficiavam da ordem mundial dos EUA em uma relação simbiótica vantajosa para todos, exceto pelos países ideologicamente opostos, como União Soviética, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Os Estados Unidos não teriam conseguido projetar seu poder sobre países como o Iraque ou o Irã da maneira que fazem sem o apoio de seus aliados. Como falei, é importante entender que os Estados Unidos gastaram muito, mas também foram os que mais se beneficiaram, assim como todos. Mas é claro que, como em qualquer sistema, sempre haverá algumas falhas. Todos os presidentes após Harry Truman mantiveram essa ordem mundial, até que Trump assumiu e questionou. Espera um segundo? Algumas coisas não fazem mais sentido. Sempre afirmei que o presidente Trump não é ideólogo, e isso não é um insulto. Isso pode até ser vantajoso para você. Muitos americanos votaram nele pelo menos 2 vezes, Trump diria 3, por suas políticas de bom senso. O que quero dizer com isso? Quando milhões de pessoas de culturas hostis chegam, destroem o tecido social que fez do EUA o maior país. Recuar e pensar, o que está acontecendo? Não precisamos dessas pessoas. Não é racista dizer que é argumento cultural, mas só Trump pode falar isso e ressoa com milhões por ser de bom senso. O bom senso não é cheio de camadas. O bom senso olha para um problema imediato e propõe uma solução imediata. Não precisa analisar muitas nuances agora. Como falei, Trump não é ideólogo, nem digo isso como insulto. Ele é o presidente do bom senso, o que também não é necessariamente um elogio. Porque sim, o bom senso pode te dar soluções imediatas, como no caso das deportações em massa, muito bem. Os esquerdistas não entendem isso porque acreditam numa ordem mundial onde todos são iguais e culturas não importam. Podemos continuar trazendo pessoas e esperar que, após algumas gerações, elas se integrem e se assimilem. Desculpe, talvez isso não pareça uma causa nobre, mas não estou interessado em ver minha filha ser estuprada ou ser esfaqueado por alguém que veio de uma cultura do terceiro mundo. Espero que um dia os netos dele se integrem. Desculpe, não quero correr esse risco, então vou usar meu bom senso, como o Trump projeta. Como disse, isso não é exatamente um elogio, já que é preciso ter um entendimento ideológico sólido. Quando se trata de assuntos globais, o bom senso do Trump pode funcionar na questão da imigração, mas não funciona em como lidar com seus aliados. Como eu disse, ter aliados diplomáticos fortes como europeus, Canadá e Austrália é um grande poder para os EUA. A China não tem esses amigos. Quem é amigo da China? Paquistão, Coreia do Norte, Irã e Rússia só. Por isso, eles não têm força diplomática, só os Estados Unidos possuem força moral única. Seu bom senso pode afirmar que precisamos da Groenlândia, pois é fundamental para a segurança nacional dos Essenawa. Eu concordo com isso, mas se você vai alienar e perder a Europa, seus melhores amigos, seus amigos para todas as horas, então não vale a pena. Mas para isso você precisa de um entendimento ideológico. Por que precisamos da Europa? Bem, você precisa da Europa porque, antes de tudo, é o seu maior mercado de exportação.
Esse é o número 1. A Europa tem 450 milhões de pessoas e 70% do poder de compra do Zequara, sendo um continente muito rico e ótimo para a exportação de produtos. Acho ameaças tarifárias aceitáveis, mas nunca uma militar. Você poderia perder suas bases militares na Europa. Eu sei que agora você não pode perdê-las porque a Europa está apavorada com a Rússia, mas eles estão fortalecendo seu poder militar. O que fará quando disserem: desculpe, América, volte para seu hemisfério, teremos nossa própria força militar? Por que criar um novo adversário militar? Isso requer compreensão ideológica. E, em terceiro lugar, por que a Groenlândia é tão importante? É importante para a sua segurança nacional. A América pode ter qualquer coisa. A América pode fazer qualquer coisa. Com a Groenlândia, é possível instalar 100 bases militares e explorar todos os recursos naturais sem objeção de europeus ou dinamarqueses, apenas talvez dos groenlandeses, mas a América não liga para eles. Mesmo que importe, Trump não liga, então não faz sentido alienar. Por isso disse que ele tem bom senso, mas isso nem sempre é um elogio. Às vezes não funciona. E Trump não é ideólogo, o que não é um insulto. Às vezes é preciso bom senso, sem tanto dogmatismo ideológico como a esquerda. Fico feliz que Trump tenha sido dissuadido de intervir militarmente, pois sinalizava aos europeus que tudo estava em aberto. Não dá para afirmar que China e Rússia estavam rindo. Conheço muitos anti-Ocidente que querem ver as alianças ocidentais ruírem. Eles comemoravam e diziam: isso é a América. Eu respondia: espere, não haveria guerra. Outro ponto que eu queria levantar. Trump não é um ideólogo. Ele não entende o significado das democracias. Democracias não entram em guerra umas com as outras. Você entende isso? Esse foi o motivo principal para eu me convencer de que a civilização ocidental é a maior que a humanidade já criou. A Suíça nunca precisou temer o poder do Zelá até recentemente, quando Trump considerou uma intervenção militar. Mas antes de Trump, nenhum país europeu poderia imaginar, nem nos seus sonhos mais loucos, que os Estados Unidos, uma potência benigna, uma potência que eles acreditam ser uma força para o bem. Pequenos desentendimentos são normais e podem ser resolvidos à mesa, o que demonstra o poder e a civilidade da civilização ocidental. Ditadores guerreiam entre si e contra democracias, mas democracias nunca guerreiam entre si. Isso é fascinante e único na ordem mundial criada pelos Estados Unidos. Que elogio incrível. Alguém surge e tenta destruir essa ordem mundial como Trump. Acho que ele não conseguiu, pois foi convencido do contrário. Não estou sendo excessivamente crítico com o Trump, porque, como eu disse, Trump é um homem de bom senso. Ele olha para as coisas de uma forma muito básica. Isso está funcionando para nós? Não está funcionando para nós? Então, por que estamos fazendo isso? Vamos consertar isso. Justo, mas às vezes não dá só para receber. É preciso também dar algo em troca. Projetar poder militar, político e diplomático globalmente. Os Estados Unidos são o único país presente em todos os países e mantém uma embaixada até no Togo. Os Estados Unidos estão em toda parte e isso, no final das contas, funciona no interesse do povo americano, funciona mesmo. Sei que muitos pensam que não queremos ser policiais do mundo, mas desculpe. Isso funciona para os Estados Unidos, pois se essa ordem cair, voltamos à política das grandes potências pré-1945. Você pode garantir que Rússia ou China não ocuparão ou conquistarão outros países? Por isso digo, sem o poder americano, o mundo seria muito sombrio, disse Trump. Acho que estou divagando, mas você entendeu o ponto. Fico feliz que as democracias não vão entrar em guerra umas com as outras, porque isso nunca aconteceu. E devemos sempre nos esforçar para manter assim. Isso está acima do nacionalismo. Sim, eu valorizo muito mais o nacionalismo, mas nós temos valores compartilhados, interesses em comum. Não é incrível que, na maioria das vezes, você seja do Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Alemanha ou Eliua? Apesar das diferenças financeiras, sempre compartilhamos objetivos e interesses em comum. Esse é o ponto principal, que impede democracias de entrarem em guerra. Os EUA não atacarão o Reino Unido pelo contrato da British Petroleum no Oceano Índico. Isso não ocorrerá. Se existisse um país ideologicamente oposto, os Estados Unidos provavelmente entrariam em guerra com ele. E sabe de uma coisa, eu não me importo. Por exemplo, a Venezuela, sim, é uma ditadura. Eu não ligo. Bombardeiem eles, tirem o Maduro do poder. Se o próximo presidente não seguir a linha, tirem ele também. Não podemos fazer isso com a Suíça, uma democracia como a nossa, com objetivos e interesses comuns. Essa é a diferença que muitos não entendem.